Vamos ler os versículos. Nós vamos ler até o versículo 15. Mateus capítulo 28. Vamos lá. Mateus capítulo 28, a partir do 1 até o 15. Vamos lá. Isso aconteceu também na outra igreja, não? Tá rindo, né, mano? Tá rindo, né, mano? Diz assim: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, gente, o microfone tá horrível, cara. Isso aqui. Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Alguém pode trocar para mim? Vamos ler assim mesmo. Vamos voltar no primeiro versículo lá, gente. Abaixa a lâmpada aqui do altar, por gentileza. Diz assim: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houveram um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse a quem, irmãos? Disse a quem? Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Leia comigo, vamos lá, 1, 2, 3. Vamos lá, 1, 2, 3. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Até aí, como havia dito, vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, e eis que eu não vos tenho dito. E saindo quem, irmãos? Apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-los aos seus discípulos. Indo eles a dar as novas, indo quem, irmão? A dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. E quando iam, eis que alguns dos guardas, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciões, e tomando conselho entre si, deram o que, irmãos? Muito dinheiro aos soldados. Preste bem atenção na leitura aqui. Dizendo: digam isso, vieram de noite os seus discípulos, aqueles doidos que acompanhavam Jesus durante toda a caminhada do ministério dele, mais ou menos assim, e dormindo nós, roubaram o corpo dele, levaram o corpo dele. Verso 14: e se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós os persuadiremos e vos poremos em segurança. Quer dizer, se os magistrados, os presidentes, aí, os chefes falarem alguma coisa, nós vamos estar com vocês nessa mentira. Essa que é a verdade. E eles, recebendo o quê? Dinheiro, fizeram como estavam instruídos
E foi divulgado esse dito entre os judeus até quando, irmão? Você acredita que tem pessoas que até hoje não acreditam que Jesus ressuscitou? Você acredita que tem pessoas lá em Israel ainda, e talvez no mundo inteiro, que acham que isso aí é uma lenda, é uma história? Mas aqui nós vemos o relato daquilo que aconteceu ao terceiro dia depois da morte de Jesus, como ele mesmo havia dito, porque os discípulos começaram a ficar tristes. Se você pegar João capítulo 13, Jesus lava os pés dos seus apóstolos, numa atitude de humildade tremenda, como jamais vista. Jesus lava os pés dos seus discípulos, e de início eles não entenderam nada, mas Jesus até disse, né, para Pedro: vocês não vão entender agora mesmo, vocês vão entender isso depois. E ali ele tem aquele ato de humildade, de serviço com os seus discípulos. No capítulo 14 de João, ele começa a preparar o coração dos discípulos para deixá-los. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não teria dito: eu vou preparar-vos lugar, porque eu quero que aonde eu esteja, vocês também estejam comigo. Aí os discípulos ficam todos meio confusos: mas peraí, mas nós não sabemos para onde o Senhor vai. Se nós não sabemos nem para onde o Senhor vai, como é que nós vamos conhecer o caminho? Aí o versículo 6 do capítulo 14 de João, ele diz assim: acho que vocês não entenderam nada durante 3 anos e meio. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Sou eu. É isso. Então o capítulo 14 ele começa a preparar o coração dos discípulos para ir embora, e os discípulos começam a ficar meio tristes. O capítulo 15 você vê que ele chama os discípulos e fala para os discípulos permanecerem, chama os discípulos de amigos. Vocês não são servos, eu não quero considerá-los servos, empregados, pessoas que recebem ordens apenas, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Patrão nenhum, queridos, participa com o empregado suas particularidades. É isso que Jesus estava querendo dizer, porque os servos não sabem o que os seus senhores fazem, mas eu não. Eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo quanto eu tenho recebido do Pai vos tenho feito conhecer. Então tudo que o Pai tem passado para mim, eu tenho passado para vocês. Então vocês serão meus amigos. E aí ele começa a falar sobre a descida do Espírito Santo no capítulo 16. Que se eu não for, ele não virá, mas se eu for, o Pai enviará o Consolador para ficar com vocês até o final de todos os tempos. Então se cumpre a palavra de Jesus e chega, queridos, a plenitude do tempo. Quer dizer, o tempo certo. Diga comigo: o tempo certo. Diga comigo: o tempo de Deus é o tempo certo. Por que não aconteceu antes? Por que não aconteceu depois? Aconteceu no tempo certo. Eu quero dizer para você que as coisas de Deus, a vontade de Deus na minha e na sua vida acontece no tempo certo. Não é no meu, não é no seu. Porque tudo aquilo que é o meu tempo, muitas vezes, não é bom, mas aquilo que é tempo de Deus é bom, é perfeito, é agradável. Quem diz amém? Amém. Amém. Então, no tempo certo, Jesus é traído, morre, e para se cumprir as Escrituras, sofre. Hoje de manhã, o pastor Renato falou sobre os derramamentos do sangue. Nós estamos aqui já extasiados de saber, de conhecer o poder do derramamento do sangue de Jesus. Mas é importante que numa data certa, foi numa data que Deus preparou para que tudo acontecesse, foi na Páscoa. Diga comigo: Páscoa. Jesus morre e ressuscita no momento que o povo de Israel comemorava a Páscoa.
E o que significava Páscoa para o povo de judeu? Vamos ver lá em Êxodo capítulo 12. Do 21 ao 30. Coloca para mim, Nicolas. A palavra Páscoa significa passagem. Diga comigo, Páscoa. Fala mais forte. Páscoa. Diga passagem. Levanta sua mão direita. Nós estamos comemorando a Páscoa. Há uma unção de passagem hoje aqui. Quer dizer, passar da morte para a vida, passar da enfermidade para a saúde, da tristeza para a alegria, da incerteza para a certeza, da humilhação para a honra, de tudo aquilo que foi roubado de você para um tempo de restituição. Você está num tempo profético, há um tempo de passagem na tua vida. Isso é Páscoa. E não tem nada a ver com o coelho, como disse o pastor hoje aqui de manhã, tem a ver com o cordeiro. Não tem nada a ver com chocolate, tem a ver com sangue. E olha, se você quiser me dar chocolate, pode dar. Mas coma chocolate, pode comer chocolate devagar, né, mano? Mas come o ano inteiro, come hoje também, mas não tem nada a ver. Nunca vi coelho botar ovo, irmão. Quem dirá de chocolate? Quem dirá de chocolate, pessoal? Então não tem nada a ver, isso é um comércio. Isso é um comércio que instituíram. E muitas vezes isso substitui o verdadeiro sentido da Páscoa. Páscoa é cordeiro, Páscoa é sangue. E aconteceu bem num tempo onde o povo de Israel também passou por um momento de passagem. E nós conhecemos o texto, vamos ler alguns versículos, né? Diz assim: chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhe: escolhei e tomai vós cordeiros. Para quem, irmãos? Para as vossas famílias, e sacrificai o quê? Porque tem passagem para você. De 430 anos de escravidão, vocês vão agora experimentar liberdade e vão caminhar em destino da promessa de vocês. Então tomai um molho de sopo, molhe no sangue que estiver na bacia, passa na verga da porta e ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, olha que bênção, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto guardai isto por estatuto. Olha aqui, irmão, aqui entra o que nós estamos vivendo hoje. Aquele sangue lá no Egito, daquele cordeiro que foi comido, assado, comido entre as famílias, depois o sangue colocado numa bacia, pego lá um galho de sopo, passado na verga das portas. E aí diz assim que quando o anjo da morte passar e ver o sangue, não vai entrar na casa daquelas pessoas. O mal não vai entrar, a morte não vai entrar. Deixa eu dizer para você que isso continua valendo. Porque todo aquele ato profético, e tem pessoas que não acreditam em ato profético, né? Tem muitos crentes, pastor Lourdes, que não acreditam em ato profético. Quando eu falo assim, unge a sua casa, unge seus filhos, unge seus pés. Tem alguns dias que eu escrevo a conquista que eu tenho para aquele dia, as pessoas que eu vou visitar. Eu oro, coloco um papel, tiro o sapato, coloco embaixo do sapato. Já entrei em alguns lugares, irmão, que Deus me colocou. Ato profético. Levanta a sua mão e diga: eu creio em atos proféticos. Então, aquele povo precisava fazer alguma coisa. Não era precisamente o sangue do cordeiro que protegia, era o ato deles, era a fé deles, era a obediência deles que os guardava. O sangue era só mais um elemento.
Só que aquele sangue também dos animais, daqueles cordeiros que foram sacrificados aquela noite no Egito, já transportava para o Cordeiro de Deus, que era Jesus. Aquilo já era algo que nós tínhamos que lembrar, que Jesus seria o verdadeiro Cordeiro de Deus, que um dia o Cordeiro de Deus, o Filho único de Deus, iria derramar todo o seu sangue, e aquele sangue que Jesus ia derramar na cruz do Calvário ia suprir, guardar, proteger toda a nossa vida, a nossa casa. Quem diz amém? Amém? Então vamos continuar a leitura aqui. E aí ele deixa, eu amo isso aqui, irmãos, eu amo isso aqui. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para quem, irmãos? Vossos filhos para sempre. Olha o 25. E acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis esse culto. Aquilo ali representava um culto, um serviço. E acontecerá, isso aqui que eu gosto, 26. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é esse? Vamos lá de novo. Que culto é esse? 27. Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. Não é coelhinho, é cordeiro. Não é chocolate, é sangue. Fala para os teus filhinhos, fala para aquelas pessoas que estão ao seu redor. Não tenha medo de ir na contramão da sociedade, de ser taxado como careta, como atrasado. Não seja, não tenha medo, fale a verdade, fale a verdade, porque é isso aqui que nos salvou, que nos libertou. Então nossos filhos têm que saber disso. Esse é o sacrifício da Páscoa, que passou às casas dos filhos de Israel e passa até hoje na Caburés do Sol 385. Queria que você dissesse, levante a mão, diga o endereço da sua casa aí. Fala, porque se não é o sangue de Jesus, muita coisa ruim já tinha acontecido na tua casa. Se não é o sangue de Jesus, o Covid já tinha levado a gente. Se não é o sangue de Jesus, a fome já tinha chegado na nossa mesa. Vamos reconhecer isso, queridos. Vamos reconhecer. E quando feriu os egípcios, livrou a minha casa. Quando aconteceu com todos, com o filho da dona tal, do filho do seu tal, quando aconteceu com todos, a minha casa foi guardada. Isso é Páscoa. É disso que nós estamos tratando hoje aqui, gente. É disso que nós estamos celebrando hoje aqui. É isso. Esse é o sentido espiritual que nos traz hoje aqui diante dessa mesa. Vamos entender isso, porque a partir do momento que nós entendemos isso, as coisas começam a mudar na nossa vida. Nós começamos a experimentar uma mudança radical e maravilhosa. Livrou as nossas casas. E naquele tempo o povo se inclinou e adorou, até aqui só. Então a ressurreição de Cristo ressuscitará os nossos corpos. E uma coisa que eu fiz questão de destacar lá em Mateus capítulo 28, onde estão as mulheres aqui hoje? Não vieram? Vocês sabiam que as mulheres foram privilegiadas com relação ao anúncio da ressurreição de Jesus? Porque foram elas que foram até o sepulcro, e foram elas que detectaram, que viram o anjo assentado na pedra. E quando elas viram o sepulcro aberto, ficaram preocupadas e roubaram o corpo do nosso mestre. E o anjo disse: não, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive está? Amém. Que coisa linda, né? Por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Olha, ele manda dizer o seguinte: vai e avisa os demais discípulos
Porque ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Então as mulheres foram portadoras, preste bem atenção, da mensagem que mudou o rumo da humanidade. As primeiras pregadoras do Evangelho, da ressurreição de Cristo, foram quem, irmãos? As mulheres. E eu fico com pena de algumas igrejas aí que não dão oportunidade para as mulheres. Ainda bem que essa igreja tem pastora, tem bispa, tem ministra, tem líderes de célula. Cadê elas? Cadê elas? Eu quero hoje que louvam, que dão um aplauso a Jesus por essas mulheres maravilhosas. Oh! Elas foram portadoras da mensagem. Agora exaltam um apóstolo, um bispo e um profeta. A mulherada que está com tudo, irmãos. É da boca das mulheres que saiu a primeira mensagem. Ele não está aqui. Foram elas que entraram no sepulcro e viram o lenço dobrado na cabeceira. O lenço que estava cobrindo o corpo de Jesus estava dobrado na pedra onde ele estava deitado. Isso aqui, na cultura judaica, quando eu vou na casa de alguém e me sinto bem, eu deixo um lenço dizendo assim: eu vou voltar. Até aqui nós já começamos a ver Jesus dizendo, né? Para quem acha que ele não vai voltar nos buscar, ele vai voltar. E ele virá em glória, com esse corpo ressuscitado, glorioso, que aqueles homens e aquelas mulheres contemplaram naqueles dias, hoje muito mais em esplendor, em glória. Ele voltará. Mas quando ele voltará, pastor? Já ouço isso há tantos anos. Espera, aguarde, esteja pronto. Jesus está voltando nesse momento, 7 horas, 19 horas e 30 minutos, para muita gente está morrendo agora, velho. Isso quer dizer que Jesus já está voltando para eles. Jesus voltou para quantas pessoas nessa pandemia? Por isso que nós precisamos estar prontos, porque ele vai cumprir a promessa dele. Quem diz amém? Nenhuma doutrina bíblica, ouça bem aqui meu líder Paulo Crispim, nenhuma doutrina bíblica é mais importante para a humanidade do que a doutrina da ressurreição do Filho de Deus. Essa é a mensagem mais importante que existe. Doutrina significa ensinamento. Nenhum ensinamento é mais importante para todos nós, para a igreja, para o mundo, para a humanidade, do que a ressurreição de Jesus. Porque sem a ressurreição de Jesus não existem outras coisas. Não existe esperança de vida eterna. Como é que eu vou pregar a vida eterna se a morte tivesse vencido Jesus? Se Jesus tivesse morrido, ele seria, como ele foi, um grande profeta, realizador de milagres. Mas se ele tivesse morrido e ficasse no túmulo, ele seria mais um. Por isso que ele é incomparável. Quem pode dizer amém? Ele é o maior. E nós dizemos, quantas vezes a gente fala aqui, se você for no túmulo dos deuses, dos profetas adorados do mundo inteiro, se você for no túmulo deles, lá jaz eles. Túmulo de Maomé, que os muçulmanos tanto adoram, né? O túmulo de Maomé está lá, meu irmão. Mohamed morreu. Está lá. Se você for lá no Oriente, está no Japão, esse, né? Me ajuda aí, minha. A Buda, está no Japão, está naquela região. O bicho era japonês. Meio oriental, sei lá. Se você for no túmulo de Buda, adorado no mundo por tantas, ele está lá, irmão, mortinho da Silva. Agora vai em Jerusalém. Um dia você vai. Amém. Acho que eu levo uma Kombi. Um dia você vai. Amém. Já
carro com um busão de 44 lugares. Um dia nós vamos! Já notamos um Boeing 747. Um dia você vai chegar lá, Luiz. Sua mulher já foi. As duas intercessoras hoje aqui já foram. Quase morreu lá, mas foi. Quase não. Olha o tamanho dessa mulher. Quase que não aguenta subir o Monte Sinai. Não. E outra, irmão. E outra. Um celular na mão e uma garrafinha de água. A garrafinha de água vai, mas o celular não segura. Largou tudo, mas não largou o celular. Quem lembra disso? Essas duas estavam juntas também. O Buda está na China. Deixa ele para lá. Deixa ele por lá. E é lá que ele está. Os restos mortais. Mas a hora que você for em Jerusalém, lá no jardim da tumba, você vai entrar lá. Eu já fui 7 vezes. Tem lugares maravilhosos em Israel. Mas aquele lugar, Vera, você chega lá e fala, aqui está o sentido das coisas. Que tudo era legal, visitar Jericó, visitar Cafarnaum, visitar Galileia, onde Jesus andou sobre as águas, visitar o Monte da Transfiguração, e visita o cenáculo de Pentecostes. Mas se não tivesse a ressurreição, por isso que eu digo para você que essa é a doutrina mais importante da igreja. É a doutrina da ressurreição. Porque se Jesus não ressuscitasse, ele seria mais um Maomé, mais um Buda. E infelizmente que tem pessoas que tratam Jesus como tal. Acha que ele é mais um. Mas ele não é mais um. Ele é o Senhor. Amém. Ressurreto. Venceu a morte, venceu o nosso maior inimigo. O maior inimigo do ser humano é a morte, irmãos, porque o ser humano não foi feito para morrer. Quando Deus planejou o ser humano, Ele não planejou para morrer. O que nos mata hoje é o pecado. É o pecado que gerou a morte. O salário do pecado é o que, irmão? É a morte. É tão certo isso que eu sempre ensino aos irmãos, e é importante vocês ouvir isso de novo. Os primeiros homens, irmão, durava quase 1000 anos, lembra? Matusalém, 950 e poucos anos. Noé, 500 anos. Faz comigo, uau! Você vê os homens da Bíblia, aqueles antigos lá, Toninha. Por quê? Porque a semente do pecado não estava tão arraigada na humanidade, por isso o ser humano vivia mais. Hoje, irmãos, o maior índice de morte é de jovem. Hoje estão morrendo cedo por causa da desobediência. O que mata é o pecado, e a tendência é que morra mais cedo, cada vez mais, porque o pecado vai aumentar, a iniquidade vai aumentar. Hoje já estão impedindo até de nascer. Hoje já tem leis que impedem a criança de nascer. Misericórdia. Isso é um pecado, irmãos. Isso desagrada a Deus. Isso é terrível. Então o que gerou a morte foi o pecado, que Deus não planejou. Tanto é que eu sempre digo isso em velório, né? Eu sempre falo que se existe um lugar melhor para pregar o evangelho do que o velório, não inventaram ainda. Ou lugar bom para pregar. Lugar bom para pregar o evangelho é velório. Porque você não vê ninguém chegar no velório assim. E aí? Toca aqui, meu. E aí, beleza? Você não vê ninguém chegar assim no velório. Chega todo mundo assim. Com aquela ideia, pode ser eu. Mas sai dali, irmão, parece que é a mesma coisa que não tivesse acontecido nada. Sai dali, volta para aquela vida. Aí Deus vai matando as pessoas para te ensinar, né? E você não aprende.
Você tem que mudar de vida. Você não aprende. Por isso que todo mundo chega no velório e chora. Porque o homem não foi feito para morrer. O ser humano não foi feito para morrer. Que se fosse feito para morrer, nós teríamos um dispositivo dentro de nós que morrer era tão normal quanto nascer. Nascer faz festa. Se nós fôssemos feitos para morrer, nós fazíamos festa na morte também. Mas por que se faz festa no nascimento e chora na morte? Porque nós não fomos feitos para isso. O que trouxe isso foi o pecado. É o pecado que gera a morte. Então é importante que nós tenhamos isso hoje. E aí Jesus vem e vence aquilo que é o nosso maior inimigo, é a morte. Agora, queridos, morrer é de menos. Agora eu quero falar sobre vida eterna. E a Bíblia diz que nós, esse corpo aqui, ele é mortal, mas nós temos dentro de nós um espírito que é imortal, que é aquilo que Deus soprou em nós. E eu sempre digo para os irmãos de uma forma assim muito simples de entender. Preste bem atenção nisso que você vai ouvir. Por que essa carne gosta tanto das coisas daqui, irmãos? Por que esse corpo gosta tanto de farra, de vício? Por quê? Por que esse corpo gosta tanto, é atraído pelas coisas daqui? Sabe por quê? Repita comigo. Porque ele é daqui. Ele é daqui. Esse corpo é daqui. Ele é pó, ele é terra, ele é daqui. Ele foi feito com matéria-prima daqui. Por isso que esse corpo aqui, irmão, gosta muito das coisas daqui. Agora, só que dentro de nós tem um espírito, um sopro de vida de Deus, que é a nossa parte espiritual, aquele sopro. Quando Deus fez o homem, né, formou o homem com as suas próprias mãos, até então era um manequim, um boneco morto. Aí daqui a pouco vem Deus e sopra os narinas. E a Bíblia diz que ele passou a ser alma vivente. Então esse sopro, que é o Espírito, ele é eterno, porque ele veio de Deus. Ele não morre. Que morre esse corpo. Agora, para onde vai a tua alma, o teu espírito? Para onde vai? É sobre isso que nós precisamos meditar hoje. E é essa morte que Jesus venceu. Não é só a morte do corpo. Viver aqui o tempo que for necessário, ou o tempo que Deus determina, e a gente partir dessa terra. Por isso os crentes morrem. As igrejas fazem velório, o pastor morre. Todos morrem. Agora o Espírito que está em nós, ele é eterno. E ele precisa ser conservado. E essa morte eterna, já que ele é eterno, logo ele vai viver eternamente. E agora depois da morte ele vai viver com Deus ou sem Deus? Aí entra a grande realidade entre céu e inferno, que muitos seres humanos até hoje acham que não existe. E existe sim. Existe sim. Existe céu, novos céus e nova terra para quem está salvo por Jesus. Amém. Quem aceitou o sacrifício de Jesus, quem passou pelo processo da Páscoa, passou da morte para a vida. Agora existe inferno sim, morte eterna, juntamente com Satanás e seus anjos, para aqueles que não receberem Jesus, para aqueles que não tiverem Jesus, para aqueles que rejeitaram Jesus, para aqueles que levam Jesus de qualquer jeito. Tem morte eterna sim. E nesta noite é uma noite de nós meditarmos nisso. Então a ressurreição de Cristo ressuscita os nossos corpos. A ressurreição de Cristo é o plano de Deus para a nossa salvação eterna. Ele não pensou só nessa vida, ele pensou na vida eterna. Porque a ressurreição de Cristo também é o nosso renascimento. É a graça de Deus sobre nós. Graça de graça. Foi o que Ele demonstrou na cruz do Calvário por nós. E através da sua ressurreição, Ele nos traz essa graça de vivermos eternamente. É possível viver eternamente. É possível ter uma vida eterna com Cristo. Por isso que a Bíblia diz, né? Quando Jesus diz para Marta: eu sou a ressurreição e a vida.
E aquele que crê em mim nunca morrerá. Quando ele estava dizendo isso, estava falando sobre a vida eterna. Que ele não estava limitado a essa vida. Lázaro era limitado, Marta era limitada, Maria era limitada, mas Jesus não. Eu vou além dessa vida, porque aquele que crê em mim vai ter certeza de vida eterna. Quantos querem essa bênção, essa graça? Estava meditando nessa graça essa semana, meditando que graça de Deus. O que significa graça? Favor imerecido. Diga comigo, graça. Diga favor imerecido. Diga algo que eu não merecia, mas Deus me deu. Levante a sua mão e diga salvação eterna, certeza de vida eterna. Isso é graça. E se você aceitar essa graça hoje, se você caminhar debaixo dessa graça hoje, nós vamos viver dias aqui, uns mais, outros menos, mas o importante é que um dia nós estaremos para sempre com Ele. Essa é a maior certeza da ressurreição de Cristo. Então eu sou fruto dessa graça. Quem é? Amém. A minha salvação é fruto dessa graça. A minha certeza é fruto dessa graça. O meu futuro depende dessa graça. Estava vendo, comecei a escrever meu nome. Falei, vou colocar um sobrenome a mais. Eu sou Emerson Marcos Graça. Silei Peixoto Carvalho, graça. Silei, fala alto mesmo. Silei Peixoto Carvalho Santos, graça. Nossa, amém. Fala o seu nome completo aí, põe graça mais, vai. Silei Peixoto Carvalho Santos, graça. Nossa. Eu sou fruto dessa graça. Nós somos frutos dessa graça. Fica de pé. Aleluia. E hoje, como nós estamos tratando da ressurreição, mas não haveria domingo de Páscoa sem antes passarmos pela sexta-feira da paixão. Então, antes de toda essa festa, antes de toda essa celebração de ressurreição, Jesus passou pela sexta-feira da paixão. Sexta-feira da paixão, um sábado de incertezas, né? Que os discípulos todos ficaram incertos. Um sábado de expectativa, mas depois um domingo de celebração. Então, para chegarmos ao domingo de Páscoa, para abraçarmos essa graça, nós temos que passar por algumas renúncias. Nós temos que passar por um evangelho de cruz. Um evangelho, queridos, que não exige algo de nós. Uma renúncia não é evangelho. Preste bem atenção nisso. Um evangelho que não exige sacrifício da gente. Ah, pastor, mas quem tinha que fazer sacrifício já fez, Jesus. Mas ele mesmo diz assim: se você quiser vir após mim, você negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois se torne um discípulo meu. E as suas renúncias, como é que está? Você é uma pessoa que tem aberto mão de coisas para Deus, renunciado, sacrificado o teu próprio corpo. Saia dessa ideia que Jesus sacrificou. Sim, Ele fez um sacrifício maior. Agora Ele merece que eu faça algum sacrifício por Ele também. E qual tem sido o teu sacrifício? Qual tem sido as suas renúncias? Jesus renunciou à glória. Jesus renunciou ao céu. Jesus renunciou todas as coisas para se tornar hoje o meu Salvador e o teu Salvador. E para que você se torne um seguidor dele verdadeiro. Não tem como dizer assim: eu sou um seguidor de Jesus, mas eu tenho uma vida igual a de todo mundo, porque nem todo mundo segue a Jesus.
adianta. Você tem que ter uma vida de sacrifício, de entregas, de renúncia. Estar aqui hoje, queridos, isso quer dizer que você renunciou a alguma coisa. Irmãos, 25 anos em cima desse altar. Precisou renunciar a muita coisa até hoje. Dizer não para muita coisa. Dizer alto lá para muita coisa. Olhar no espelho todos os dias. Infelizmente, muitos não têm espelho em casa. Você precisa ter um espelho. E olhar para você e falar, conversar com você. Você precisa ter essa reflexão diária. Como seguidor de Jesus Cristo. Como uma seguidora de Jesus Cristo. Como um cristão. Uma cristã. Você precisa ter essa reflexão. Porque muitos estão se perdendo, irmãos. Infelizmente, muitos começaram. E olha, me foram muito bem. Mas não importa. O que importa é terminar bem. E eu tenho dito que o inimigo tem pego as pessoas no final. Eu começo a olhar para algumas pessoas e digo assim, meu Deus, como é que ela está terminando a carreira dela? Então não importa como é que foi o começo, talvez você tenha dado alguns tropeços, como eu. Não importa como é que você está no caminho, já caímos, já levantamos, já desanimamos, já pensamos em parar com tudo, sim. Mas não importa o que você vai fazer a partir de hoje, diante dessa palavra, diante dessa reflexão, desse domingo de Páscoa. O que você vai fazer? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos por alguns minutos. O que essa noite de Páscoa representa para você? O que ela vai mudar? Ou ela vai ser mais um domingo e você vai ter uma semana totalmente normal, igual a semana passada? Não pode ser, irmão. Não pode ser. Alguma coisa tem que mudar. Você não pode ser mais a mesma pessoa. Não pode ser mais o mesmo esposo, a mesma esposa, o mesmo cristão, o mesmo filho. Alguma coisa tem que mudar. Eu gostaria que você propusesse e pedisse ajuda do Espírito Santo para a mudança hoje. Quero te dar alguns minutos. A Bíblia diz que o corpo de Jesus ele foi esmiuçado. Imagina isso aqui era o corpo de Jesus. Na cruz o corpo dele foi feito assim, moído. Isaías falou, porque ele foi moído pelas nossas transgressões e transpassado pelas nossas iniquidades, e o castigo que traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então essa bolachinha, né, que representa o pão, que é algo sem fermento, é um pedacinho de Jesus que está indo para dentro de você. Amém. Por isso que você não pode ser mais o mesmo. Você não pode continuar mentindo, irmão. Você não pode continuar enganando. Você pode. Você não pode continuar vencido. Você está comendo um pedacinho da carne de um vencedor. Como é que você vai continuar sendo vencido por esse vício? Por essa porcaria? Jesus vive em você agora, porque você vai comer dele. E a Bíblia diz que aquele que se alimenta de mim vai viver para mim. Segura essa partícula de pão. Pai, oramos nesse momento agradecidos por essa graça. Que privilégio estar diante da mesa nesta noite de Páscoa, celebrando a tua ressurreição, celebrando a sua vitória sobre a morte. E se eu estou contigo, se o Senhor está comigo, eu também vencerei a morte. E quando eu digo vencerei a morte, não quer dizer que um dia não vão me velar. Isso quer dizer que um dia eu vou estar com o Senhor, vou estar na glória contigo, estarei juntamente com os anjos louvando o teu nome. Vou sentar à mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó e com aqueles que venceram, porque eu quero vencer também. Eu quero ser esse vencedor. Eu não sou vencido,
porque dentro de mim habita um vencedor, alguém que venceu a morte. E quem me acompanha? Sangue de inocente que foi derramado até a última gota por mim, pecador. Na cruz houve uma troca. Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Na cruz todo o sangue foi derramado para a remissão dos nossos pecados, para a justificação e cumpriu o seu propósito. E na ressurreição se tornou o vencedor invicto, que tem um nome que é sobre todo nome. A partir disso, é deste sangue que fazemos parte. Quando tomarmos esse suco de uva, estamos renovando a nossa aliança e dizemos: sim, sim, Jesus, somos a sua noiva, queremos permanecer nessa aliança. Nós cremos na ressurreição e esperamos a tua volta. Somos a noiva que espera a tua volta. Em nome de Jesus nós oramos, consagramos que isso faça toda a diferença, que a unção da consumação, de cumprir o propósito até o final, esteja sobre nós essa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos participar.